Campos de futebol, você tem que antecipar muito o que você vai fazer. E tudo isso tem, né, o seu sistema, você faz esporte, você gosta de esporte, você tem que adaptar o cérebro àquela velocidade. Sem dúvida. Com um procedimento progressivo. Uma coisa que eu fico muito curioso, acho que todos nós ficamos, é essa história do limite do ser humano. Nós temos um VT que vai mostrar o que as pessoas colocam em risco, às vezes, da própria saúde, tentando superar limites. Vamos dar uma olhadinha nesse VT. É claro que praticar esporte é um hábito saudável, mas a busca constante pela superação dos limites deixa o corpo do atleta muito mais exposto. Na carreira do esportista, uma lesão pode ser o começo do fim. Nem os grandes craques escapam a essa realidade. Pouca gente lembra, por exemplo, que Pelé não jogou as 2 primeiras partidas da Copa de 1958 e nem terminou a Copa de 1962 por problemas físicos, quando o Brasil acabou bicampeão mundial. Os números de lesões são impressionantes. Só nos Estados Unidos, todos os anos, 250 mil esportistas dão entrada no hospital com algum tipo de problema decorrente do esforço físico. Todo esporte que você exige vai ao limite do organismo, alguma consequência vai ter. Hoje o grande desafio do atleta realmente é conciliar performance e saúde. Talvez o principal seja o desgaste das articulações, lesões tendíneas, lesões musculares, que podem futuramente trazer alguma consequência. Muitas vezes esses nossos grandes ídolos do esporte, infelizmente às vezes, vão carregar para digamos assim, um período de aposentadoria, algumas sequelas decorrentes do preço que o esporte cobra. Desde que bem orientado, o atleta sempre vai ter uma condição física que sobrepõe as lesões que possam vir a prejudicá-lo futuramente. Mas não é só a parte física que preocupa os campeões. Pressão psicológica também pode causar estresse, ataques de ansiedade e insegurança, prejudicando seriamente a sua performance. Como se vê, não é nada fácil a vida de um campeão. Pois é, 2 autoridades, né? Tanto o Dr. Dino Altman quanto o Turíbio Leite, são 2 mega autoridades no assunto, dizendo sobre esse limite do físico humano, até onde pode chegar, né? Esses atletas que exigem tanto dos seus físicos, em uma partida de futebol, um jogador chega a perder 3 quilos, os caras realmente são super-homens e são obrigados a se superar a todo minuto. Eu faço um paralelo disso com uma máquina, um automóvel, você que é ligado nisso. Vamos pegar um automóvel, vamos citar marcas aqui, um automóvel top, maravilhoso, que chega a 300 por hora. Esse motor foi feito para chegar a 300, 350 por hora. Agora, se você ficar andando nas ruas, se fosse possível, a 300 por hora todo dia, a vida útil desse motor vai ser muito menor, isso é certeza, do que se eu pegar essa mesma máquina que pode chegar a 300 por hora e ficar andando a 80, 90 por hora. Então, eu chego à conclusão, portanto, que ser esportista de alto rendimento faz mal à saúde. É verdade, porque tem esportes que exigem mais do que outros, né? Mas com a alimentação adequada, cada vez uma preparação física melhor, eu acho que a qualidade de performance de vida de um atleta que segue um treinamento correto, tudo está cada vez maior, apesar dos esforços físicos. Emerson, pegando o gancho aqui, falando em tecnologia, falando em limites de corpo e tal, vem uma hora do nosso programa que eu adoro muito, que eu tenho como convidado fixo num quadro no programa o Walter Longo, e que sempre traz uma novidade ligada, claro, ao tema que nós estamos tratando no programa, mas sempre um olhar diferente do que vem por aí. Então essa é a hora da gente chamar o Walter Longo. Pode entrar, Walter Longo. Bem-vindo. Walter, senta aí. Eu adoro esse momento do programa, porque você sempre traz novidades interessantes. E o tema de hoje, Walter, é muito o tema hoje é escolhido a dedo para falar de inovação, de tecnologia, né? Pessoas que se superam, que têm limites estourados, né? Vão além. Mas o que é interessante a gente analisar é que, na verdade, a tecnologia que até hoje estava no terreno das surpresas, agora entrou no terreno dos milagres. Ou seja, hoje nós somos capazes de
ver pessoas tetraplégicas caminharem, cegos enxergarem. Quer dizer, está acontecendo uma série de coisas graças à inovação e tecnologia que demonstram que a superação, que antes era uma superação apenas do seu cérebro, do seu corpo, agora transcendeu. Você tem ajuda para se superar. Isso. Interessante. Então, você tem algum exemplo disso para gente? Tem muitos exemplos interessantes. O primeiro é da Aimee Mullins, que é uma moça conhecida. Que você conhece, já falamos bastante dela, que é uma moça hoje de 36 anos, eu diria, recordista no esporte, ao mesmo tempo uma top model de vários costureiros famosos, linda, é artista de cinema, é autora de livros, é palestrante. E a Aimee Mullins é uma moça que, além de todas essas qualidades ecléticas, né, ela possui 12 pares de pernas. A Aimee Mullins nasceu com um problema chamado hemimelia, que significa não ter ossos abaixo do joelho, que fez com que ela tivesse que ser amputada ao nascer. E, no entanto, ela, apesar dessa dificuldade imensa, ela conseguiu superar tudo isso e hoje é uma mulher famosa, uma mulher muito bem-sucedida em várias áreas e, às vezes, considerada não uma pessoa com deficiência, mas, pelo contrário, uma supermulher. Walter, é esse mundo do futuro que eu sei que existe na ciência, mas não está tão aplicado ainda quanto ele coloca. Vamos olhar. Você vai trazer outro exemplo para nós? Vamos olhar um olho biônico, olha aí, pronto. Um olho de uma pessoa que já está trabalhando. Na verdade, esses olhos hoje imitam o olho humano da mesma forma que tem todas as capacidades. E tem pessoas que hoje estão criando órgãos internos dentro do próprio corpo. No braço? Isso. Então, a gente está vendo. Deixa eu entender, o cara ouve pelo braço? É isso? Não, ele não ouve, ele apenas constrói, né? Mas vamos olhar agora um olho biônico de verdade, alguém que perdeu um olho por razões de acidente e acabou, de certa maneira, agora conseguindo enxergar novamente. É a primeira vez que essa pessoa está fazendo esse teste, ele está tentando descobrir o que é que tem, sem tocar, ele vai descobrir pelas imagens o que ele está enxergando, entendeu? Essa pessoa não tem visão em nenhum dos dois olhos, foi implantado um chip nessa pessoa. E essa pessoa passou, então, a enxergar totalmente os objetos, coisa que era impossível a ele até pouco tempo atrás. Mas ele deve ver formato só. Ele vê formato, ele vê não densidade. Enxerga o objeto como a gente. Não, ele está enxergando já quase a cor do objeto, é o próximo passo, onde ele já vai ver os formatos e as cores. Mas ele é uma pessoa que hoje já tem uma vida independente, quando antes era totalmente dependente em função da falta de visão. Outro dado importante, que também não podemos esquecer, são os exoesqueletos. É uma das coisas mais impressionantes. O que é isso, Walter Longo? Exoesqueleto? Os exoesqueletos são esses aparelhos que você está vendo, que de certa maneira fazem com que qualquer pessoa que tem uma deficiência, uma lesão, de caminhar. E como isso é comandado pelo cérebro, é bem fácil hoje, assim como hoje uma pessoa com um olho comanda uma cadeira de rodas. Isso, por exemplo, o meu pai hoje está com 92 anos, está com um pouquinho de dificuldade de locomoção, tem fraqueza, fragilidade, porque eles vão perdendo um pouco a musculatura por falta de exercício. Isso pode ser um auxílio importante para esse tipo de pessoa. Isso já é para muita gente um auxílio importante. Eu acho que já nós vamos ter verdadeiros milagres acontecendo. E aí, voltando ao tema, isso vai se aplicar aos esportes e tornar novos campeões. Cada vez mais. Isso tudo que eu estou mostrando a vocês já existe, não é ficção científica, não é um estudo, já é uma realidade que ainda está sendo consumido por um pequeno grupo de pessoas em função do seu custo. E a nova tendência agora, pela evolução exponencial, é isso cair dramaticamente o seu custo. E já todos nós vamos poder ter acesso a esse novo tipo de tecnologia. Não é fantástico, né, Emerson? Futebol? Demais, não é incrível? Demais. E vai exigir, na área do esporte, uma enorme revisão de todos os procedimentos e conceitos gerais, jurídicos e legais, porque até que ponto você pode considerar que uma pessoa sem perna não possa correr Walter, numa os caras maratona. criaram um maiô, uma aerodinâmica especial, foi proibido na natação, porque dava velocidade a quem tivesse mais dinheiro, eventualmente para comprar uma roupa mais cara, contra aquele nadador, coitado, que não podia subsidiar isso, então começava a desequilibrar o jogo. A própria Fórmula 1, a gente está vendo que os carros estão regredindo um pouquinho em várias coisas, então não sei, isso é uma polêmica muito interessante. É isso que eu digo, uma polêmica interessante, mas não sei se numa maratona alguém que não tem uma perna não possa correr em termos de igualdade com outra pessoa que tem as duas pernas, até se ele tem teoricamente uma coisa a menos, por que ele não poderia mas se essa coisa a menos é substituída por uma prótese hiper avançada, estilo dessas que você mostrou aqui, isso dá uma vantagem, de repente, competitiva que o outro não tem. Isso. Daqui a pouco as pessoas vão cortar a perna fora para correr mais. Mas tô errado? Olha, o cara corre com essa perna, eu quero ter. Tira a minha também, pô. Não é? Isso, os caras querem ser super-homem a qualquer preço. Isso que eu estou dizendo assim. Isso talvez seja a grande discussão do esporte que vocês estavam falando antes, que é a discussão de até que ponto a obsessão por ganhar, a obsessão por vencer, não faz com que pessoas cometam loucuras. Não deixa de ser verdade o que você está falando quando pessoas estão se envenenando, usando bombas em matéria de levantar peso, etc. É o mesmo caso. Walter Longo, você
batendo recordes então com a gente aqui, se superando a cada dia, trazendo coisas mais incríveis. Vou esperar você na semana que vem com mais novidades para o Brasil inteiro. Prazer. Obrigado pela tua presença. Continuando nesse nosso tema fascinante de campeões, de limites do ser humano, até onde chega tudo isso, eu vou trazer um exemplo de superação, de muita superação, em muitos sentidos. Nós vamos explorar isso com essa pessoa. Ele foi o jogador que mais, talvez, tenha representado esse país, juntamente com quem? Pelé? Eu tenho o orgulho de trazer o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo para vir falar com a gente sobre esse tema tão incrível que é o campeão. Então, entre o campeão Ronaldo Nazário. Tudo bem? Emerson, peço você sentar ali agora. Ronaldo Fenômeno. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, muito obrigado em meu nome, em nome da Rede Record Televisão, ter você aqui hoje. Eu sei da sua agenda de concorrente meu, de certa forma. Hoje um grande empresário nessa área, né, na área de marketing esportivo, de agenciamento de carreira, não só de esportista, agora até de artista. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Ronaldo, pegando carona no que nós falamos aqui, eu vou te fazer de cara uma primeira pergunta, que é a seguinte: nós estávamos falando sobre os limites do ser humano, os limites do esportista, até onde isso chega. Esses seus joelhos, né, com esse talento todo que você sempre teve, essas alegrias que você nos causou. Como foi superar tudo isso? Como foi lidar com tudo isso? E o que te motivava a superar e se tornar esse campeão que você se tornou? É um prazer estar aqui, Roberto, no teu programa. Bom, a minha história, ela é repleta de obstáculos e eu superei quase todos eles. O futebol tem evoluído muito. Eu lembro que a minha etapa no Milan, a gente era monitorado diariamente, antes e após dos treinamentos. E isso você consegue diminuir as lesões ao longo do ano, né, do campeonato. Isso é fantástico. Algum momento, por exemplo, eu lembro de uma cena terrível, essa cena dói de imaginar, você deve ter assistido depois, né? A hora que o joelho sai aquela bolinha para fora, que eu não sei o que é o menisco, sei lá o que saiu ali da pele. A patela. Pelo amor de Deus, não dá um negócio, né, Emerson? Você lembra dessa cena? Inacreditável. Nossa, quando isso aconteceu, todo mundo dizia, acabou. Agora ele tá bichado, o Ronaldo... E você, de novo, deu a volta, superou e voltou. E depois daquilo que você teve aquele desempenho na Copa do Mundo, aquilo foi incrível. Mas isso, no final, servia até como estímulo para mim. A minha motivação maior sempre foi o meu amor pelo futebol, que me fazia... Isso te motivava, né, a continuar. Eu lembro que na Copa de 94, por exemplo, eu estava em Los Angeles e os caras não puseram você em campo, porque você só tinha 17 anos, acho que naquela época, né? E a gente queria um time mais agressivo, né? E o Parreira era o Parreira, o técnico, né? Parreira. Não punha em campo um Ronaldo que já era um fenômeno na Europa, já fazia um monte de gols lá. Como é que você se sentia nessa hora? Quer dizer, como é que foi tudo isso tão jovem, uma carga tão grande para um futuro campeão ou já um campeão naquela época? Para mim, a pressão sempre me estimulou muito. Mesmo garoto ainda? Você já tinha essa cabeça? Mesmo garoto. E isso não era pensado, não planejei nada disso. Eu gostava dos jogos mais emocionantes, dos clássicos. Aquela pressão de final de campeonato, aquilo me motivava. Quanto maior o desafio, melhor. Para mim era maior, assim. A gente sabe que a vida é feita de fluxos e refluxos, de idas e vindas, de altos e baixos, né? Então, teve momento do esportista, Ronaldo, eu não estou nem falando agora fora dos campos, estou falando nos campos, em que você teve dilemas. Nós não vamos esquecer, em 98, todos nós preocupadíssimos antes do jogo, houve um episódio muito mal explicado, que até hoje ninguém entendeu direito, de você ter tido convulsões, de você ter passado mal, depois ido para o campo, tomamos aquele vareio de 3-0 daqueles caras que eu quero matá-los, porque eu tenho certeza que jogasse 10 partidas com aquele time, nós ganhamos 9, mas momentos de altos e baixos. Qual o momento do Ronaldo campeão e que você acha que, se você pudesse voltar no tempo, você teria feito outra coisa? Você, puxa, isso foi uma frustração para mim. Especificamente em 98, o caso da minha convulsão horas antes da partida causou assim uma preocupação muito grande dentro da equipe. Era o momento mais importante da minha vida, porque a gente estava ali para jogar a final de Copa do Mundo. A única preocupação que eu tive naquele momento foi de
ver se realmente eu tinha condições de jogo, se aquela convulsão não teria deixado algum tipo de sequela ou se era alguma coisa grave. Portanto, fiz uma série de exames, os mais importantes, para garantir que eu estava bem e que aquilo que tinha ocorrido foi uma fatalidade. Mas é aquela superação, né? Sempre, no nosso mundo do automobilismo, eu sempre falo assim, quando você tem um problema no Grande Prêmio, eu sempre falo, tem o próximo campeonato do mundo. Aí foi o próximo e ganhou o campeonato do mundo. Vocês dois começaram muito cedo. Essa necessidade de ser tão jovem para chegar nesse mais do mais é fundamental? Ou vocês conhecem algum campeão que começou tarde e acabou superando esse problema e foi campeão? Lógico que existem histórias aí contrariando essa grande maioria. Mas são exceções. São exceções. O Leandro Damião, que inclusive é atleta da Nine, ele tem 22 anos, joga no Internacional de Porto Alegre. E ele começou a jogar há 2 anos atrás. Foi para a seleção brasileira, é verdade. Acho que sempre ajuda muito começar bem jovem, né? Porque você vai crescendo junto com o esporte, né? Tudo fica muito mais natural. Essa é uma pergunta também gozada, né? Existe essa história do DNA do esportista passar para as próximas gerações? Então, teu filho olhou você, ter estimulado a jogar, o Romarinho lá, joga a bola. Enfim, esses caras têm esse DNA, você acha? Eu acho que sim. Eu acho que a influência dos pais é muito grande, né? Os pais são, independente do que... Não, mas a influência não quer dizer talento, entendeu, Ronaldo? Isso que é o negócio. Eu quero saber se eles têm esse talento. Independente do sucesso que faça, eu acho que a influência é muito grande dos pais. No meu caso, não acho que vai ser... que vai acontecer. O Ronald, por exemplo, ele dedica muito tempo à internet, a videogame. Então, o tempo que ele dedica na internet, no videogame, eu dedicava jogando bola. Eu preciso aqui rapidamente encerrar a participação do Emerson. O Emerson tem que sair já daqui, tem um helicóptero te esperando para te levar para um outro compromisso. E eu vou